Boa tarde, seja muito bem-vinda. Se você está aí no teu horário de almoço ou se você está assistindo esse vídeo gravado, eu te dou as boas-vindas. Hoje eu resolvi dar uma passadinha aqui para falar sobre um tema bastante interessante que é a dificuldade de encontrar a causa de uma queixa, né? Como terapeuta, que eu trabalho já nesses anos de carreira junto com a grafologia, essa você saber qual é a causa de uma dificuldade de um paciente ou de alguém que você esteja atendendo, quer você seja um psicólogo, um terapeuta, um professor na escola ou às vezes um coach, né? Quando o coach te procura para resolver algo. E aí você fica naquela berlinda, e agora, né? Como que eu vou lidar com esse momento? Como que eu vou saber a causa? Isso é uma coisa realmente difícil, né? E bastante, não é questão que é só difícil, mas quando a gente tem muitas informações, e geralmente quem atende pessoas gosta, né, de ter outras formações. Eu, por exemplo, tenho a PNL, tenho a grafologia, tenho várias formações, assim como você também tem as suas ferramentas. Então, é como se a gente ficasse às vezes um pouco perdido, não saber exatamente qual é a linha a seguir para um tratamento. E além disso, tem a dificuldade do próprio paciente se explicar. Algumas pessoas não gostam nem de falar, não gostam muito de ficar dando detalhes ou falar de uma coisa que para ela remete dor. Então, quando a gente fala sobre identificar a queixa e a origem, é uma dificuldade, tanto às vezes para o terapeuta, o psicólogo, qual que for a sua profissão, como para a própria pessoa saber falar o porquê que ela está assim. Não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes. O paciente chega e fala assim: olha, Letícia, eu quero constelar a minha vida familiar, porque não tá legal em casa. Eu quero fazer uma constelação também para o meu profissional, também para o meu financeiro. Na verdade, tá tudo do jeito que, não sei, tô confuso, tô confusa. Isso acontece com bastante frequência, não é pouca, não. E o desafio é justamente a pessoa conseguir entender por onde começar. É a mesma coisa quando a gente tem um novelo, né? Um fio e você tem que tirar aquele nó. E aí você fala, mas por onde que eu começo? Né? Onde tá a ponta disso aqui? Aí a gente fica um tempão, não é assim? Olhando cadê a pontinha para começar a puxar. E essa é uma dificuldade para todas as pessoas, né? Não é fácil você saber se, vamos supor, hoje você está com uma insatisfação na vida profissional e aí automaticamente você não rende, né? E aí você vai para casa e fica deprimido ou fica chateada porque não era aquilo que você queria estar fazendo. E automaticamente você tem que fazer, porque aquilo você depende para poder sobreviver. Aí você quer dar o próximo passo, mas não sabe por onde começar. E aí vem aquelas insatisfações, aquelas incertezas, e como você vai falar isso para alguém, não é? Às vezes é complicado. Então, através da maneira como a gente escreve, através dessa metodologia que eu venho usando já há bastante tempo, eu consigo identificar, através da letra, qual é a questão da pessoa, qual é a queixa principal. Então, nesse momento, o terapeuta ele fica totalmente distante do julgamento pessoal. O terapeuta não fica assim, olha, eu acho que essa pessoa está com uma cara de ter um problema de família. Ou não, eu estou sentindo ela muito deprimida, acho que seria legal ela fazer uma ah, outra técnica, aí passar, às vezes fica dando volta, a pessoa vai lá, passa uma orientação, faz uma coisa, faz outra, e aquilo não funciona porque não é exatamente o que precisa. Quando a gente tem esse conhecimento mais especializado, você vai direto na fonte, na queixa daquele paciente, naquela dificuldade específica que ele está encontrando. Então, através dessa metodologia, você vai saber se de fato a pessoa está com algum problema, às vezes pessoal, ou é alguma coisa que está lá na infância dela, e é de fato incrível como que no próprio manuscrito ali vai vir impresso na letra da pessoa aonde está o calcanhar de Aquiles, em especial que ela tem que começar a trabalhar. Sem essa visão, o terapeuta ele fica muito vulnerável ao que o
paciente fala. Vocês que estão entrando aqui agora, se vocês já passaram por isso, comentem também. Eu já passei várias vezes. E a minha sorte é que eu tenho essa disciplina, por exemplo. Quando o paciente vai chegar para mim para fazer uma consulta, eu já analisei a letra dele, eu já sei como ele funciona, e aí eu vou aplicar exatamente o que precisa naquele caso. Não é igual para todo mundo. Vou contar uma experiência para você aqui. Uma vez eu atendi um moço e que ele recebeu um upgrade no trabalho dele, ele ia passar a ser gerente de uma região muito maior, ele era de um grupo pequeno, e aí ele foi promovido para a América Latina. E a grande questão que ele queria trabalhar era como ele queria colocar isso, começar a falar na frente de grupos maiores, isso era algo que ele tinha que trabalhar. E, ao mesmo tempo, ele, pelo incômodo que isso gerava, ele começava a se questionar se ele, de fato, era o que ele queria fazer. Então, ele chegou para mim e falou assim, Letícia, eu sempre quis essa posição na minha vida, eu sempre quis ser gerente de um lugar maior, mas agora que eu conquistei, parece que eu não sei se é isso que eu quero. E isso tá me fazendo tanto mal, porque eu não consigo nem dormir direito mais. Eu não consigo nem voltar ao que eu fazia antes. Então, eu tô numa situação muito complicada, porque eu não sei o que eu quero, se eu quero isso mesmo ou não, ou se isso tem a ver comigo, ou se eu tenho que desenvolver uma outra habilidade. E aí eu te pergunto, como você lidaria com isso? Concorda que é difícil? A gente escuta e tem muitos elementos para você investigar, não é? E aí depende da tua técnica, vou usar essa, vou usar aquela outra. Só que isso vai fazendo cada vez mais que a pessoa fica insatisfeita, frustrada, porque ainda não chegou no ponto. E quando a gente tem o método Hadaik para usar, que através da letra você descobrir a origem dessa causa toda, você vai trabalhar exatamente naquele ponto. E esse moço, inclusive, essa questão que eu estou comentando com você, a situação dele, sabe onde que estava? Na infância, quando ele tinha 7 anos de idade. Como é que eu ia descobrir isso? Numa sessão, na primeira, na segunda sessão? Ia vir aonde essa informação? Se nem ele lembrava que por causa dessa situação, com 7 anos lá atrás, quando ele era criança, essa situação de que ele vivenciou num outro estado, num outro momento, ele não tinha essa recordação fiel na mente dele. Entretanto, eu tinha ali uma maneira de ajudar ele. E a gente foi direto ao ponto. E óbvio, o psicólogo, o terapeuta, você que trabalha aí auxiliando as pessoas, sabe muito bem. A gente não pode chegar assim, olha, então, o que aconteceu quando você tinha 7 anos de idade? Aconteceu isso. Não é assim. Nós temos que dar o passo a passo. E é muito importante, quando você tem o conhecimento do método, você aplicar isso. Através da letrinha, através de você fazer um rapport com a pessoa, através de você mostrar para ela que existe um jeito de chegar lá, para ela se acalmar. Tá? Então, uma orientação que eu posso te dizer, em especial hoje, vai com calma. A primeira coisa não é querer sair resolvendo da primeira oportunidade, mas pelo menos você identificar a origem da queixa, a origem da queixa dessa pessoa. A pessoa vai sair da convivência com você de uma maneira bastante mais feliz ou orientada, com aquela sensação de que até que enfim alguém me entendeu. E isso não acontece sempre. As pessoas vão em vários especialistas, elas têm que ficar falando horas. E aí ela sai mais aflita do que quando ela chegou. Porque ela falou, não escutou e não sabe como resolver. É como se você fizesse a pessoa se sentir cada vez, na verdade, pior, né? Não melhor, porque ela tem que ficar falando de uma coisa que ela não consegue resolver e toda vez que ela vai em algum lugar, ela não se sente bem. Imagina como essa pessoa vai se sentir bem quando ela chegar num lugar e falar com alguém que de fato vai conhecer essa pessoa. Alguém que vai falar, olha, eu entendo, por quê? Você já fez um exame prévio e sabe que aquela pessoa ela é mais sensível e que quando você falar com ela, você tem que adequar a sua linguagem. Você sabe, por exemplo, que essa pessoa ela não vai revelar tanto dos sentimentos dela para você. Então, você não vai ficar cutucando, você vai ir pela beiradinha para ajudar ela a chegar, a se revelar. Olhar no olho dela e falar assim, pegar na mão dela e falar, eu entendo o que você está passando. Porque ninguém nunca, talvez, tenha dado a atenção que ela gostaria. Você, com esse mapa da mina na sua mão, vai conseguir chegar a se aproximar muito do íntimo dessa pessoa. Diferente, por exemplo, de quem talvez nunca tenha feito. Ou talvez que
a pessoa não tem esse conhecimento. Então, muitas vezes, a grande dificuldade de encontrar a queixa de um paciente é exatamente a falta de a ferramenta assertiva que você hoje ainda não encontrou. E é o que eu tô aqui sempre para comentar com você e mostrar que existe uma maneira para você potencializar seu atendimento, existe uma maneira de você se diferenciar no mercado e, inclusive, até ganhar mais. Por quê? Não é todo mundo que você vai e que vai te dar uma resposta que você está procurando. Eu atendo muitas pessoas e nesses atendimentos eu escuto desde dores físicas e que estão totalmente vinculadas à história de vida dessa pessoa, até questões práticas de dia a dia, né? De nunca encontrar um relacionamento afetivo positivo. Outros procuram uma carreira e estão sempre tentando novas e novas carreiras e não dá certo, aí falam, não deu certo, troca. E fica trocando, e fica trocando. Como se existisse uma única carreira que agora é essa. Tipo, agora é essa aqui, me achei, nossa, achei. E não, na verdade não é. Na verdade, a dificuldade é da própria pessoa e se entender. E o terapeuta, quem tem o desejo de ajudar as pessoas, é levar essa luz através da própria pessoa. Não tem um livro, porque senão seria muito fácil, né? A gente compra um livro de autoconhecimento e já sei, agora eu vou ser professora. Faça um teste, pega e abre a internet. A internet tem trocentos testes. Aí você abre lá, faz um teste, olha, deu professora. Ai, que bom, agora eu vou ser professora, então achei minha carreira. Não, né? Toda essa orientação, ela precisa realmente de ter um profissional que tenha a condição de ajudar a pessoa de uma maneira assertiva. E não é a nossa opinião enquanto psicólogo ou terapeuta ou qualquer que seja o seu trabalho, a sua profissão para ajudar. Não é a opinião pessoal, né? Inclusive, tem que ser fora de questão, né? A gente não tem que ficar misturando as coisas, não tem nem o julgamento pessoal. Mas ao ajudar a pessoa dentro entendendo ela profundamente. E essa metodologia vai ajudar você a entender a pessoa profundamente, de forma que você vai se sentir mais segura, você vai saber o que você vai falar exatamente para aquela pessoa, o que você falou para o outro não vai valer para essa, porque essa tem outro jeito. Você consegue se alinhar, se afinar, para indicar para a pessoa um caminho que tem mais a ver com a história da vida dela. E como é bom, não é verdade? Imagina você falando com uma pessoa que tenha essa capacidade de tanto te ouvir, te orientar e te dar o próximo apoio para você seguir nessa caminhada. Não é a resposta, mas é o próximo apoio para você chegar naquele lugar, porque quem vai utilizar já sabe, por exemplo, como eu comentei com você, eu já sabia nesse paciente que a questão dele foi quando ele tinha 7 anos. Mas se eu falasse para ele, aconteceu alguma coisa com você quando você tinha 7 anos? Ele não ia lembrar, porque está inconsciente. Agora, a partir do momento em que isso foi trabalhado em várias sessões, é como se eu picasse um pedação grande de um problema em vários pedacinhos. E aí sim, ele foi sendo guiado por mim para chegar até aquela idade. E quando chegou, aí eu já sabia que era lá que ele tinha que ir. Então, o terapeuta ou o psicólogo profissional, ele precisa ter uma ferramenta para clarear esse caminho, saber para onde você vai conduzir essa pessoa de uma maneira assertiva. Porque com certeza ela vai sair desse lugar, do atendimento com você, ela vai te recomendar para muitas pessoas, que é o que acontece comigo durante esses anos todos que eu tenho trabalhado com a técnica e a metodologia que eu criei. Porque é o caminho, você vai ajudar a pessoa exatamente naquele ponto. E o resultado desse paciente que eu tive foi muito bom, né? E foi muito satisfatório para ele e para mim. Por quê? Ele conseguiu, ele deu continuidade à carreira dele. Ele percebeu que não era que ele não gostava, mas no fundo tinha ali uma memória, tinha ali algo que estava assim impedindo ele de dar o próximo passo. Tinha a ver com a crença de merecimento dele, tinha a ver com uma perda aos 7 anos, tinha a ver com ele não se sentir pronto por estar inseguro, com autoestima baixa. Tem um cenário e existiam algumas pontas que estavam ali mostrando para mim que eu poderia começar o trabalho.
E eu comecei, a ponta mais fácil, naquela situação, não foi falar dos 7 anos, eu sabia que eu tinha que chegar ali. Eu usei outros apontamentos, outras sinalizações que tinham ali, que era para lá que eu tinha que seguir. E que no caso dele, eu comecei pela autoestima, porque era muito nítido. E era fácil também mostrar para ele reconhecer. Um dos grandes passos para a cura e para a solução dos problemas é o que? É a consciência. A consciência desperta vai te ajudar a curar. Se você está vivendo num quarto sujo, escuro, cheio de lixo, e você não sabe que aquele lugar está sujo, você vai continuar falando, nossa, não sei por que eu tô me sentindo mal, tá um cheiro ruim aqui dentro. Aí você fica assim, não, eu acho que é o vizinho, acho que é o vizinho que deve estar fazendo alguma coisa errada, ou então é a pessoa que não limpou a casa direito. Você vai pôr culpa no mundo inteiro, mas você não vai ver que o problema do que você está vivendo tem a ver com você. E a gente que trabalha com pessoas tem essa função. Quero dar um oi, uma boa tarde aqui para todo mundo que está chegando. A tia do inglês está aqui. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Francisco, Cristina, psicóloga Mabel, Maberina, tá escrito aqui. William, Eriquinha, toda a galera que entrou. Você que está assistindo gravado também. Muito legal você estar ouvindo essa mensagem, porque é importante, né? Então, quando a gente entende, a nossa consciência se torna desperta, vista algo que não tá legal, é a sua grande chance de mudar. E quando o teu paciente, você como terapeuta, consegue mostrar para o teu paciente, ó, vem cá que eu vou te mostrar onde eu tô vendo isso aqui em você. Eu vou te mostrar na tua própria maneira de escrever, na sua letra. A pessoa vai falar, nossa, se já dá para ver na letra, imagina como tá lá dentro. E é isso aí que acontece. Porque aconteceu comigo. Esse processo de cura que eu tô te falando, ou de despertar de consciência, de transformar os resultados positivos para sua vida, potencializar o teu trabalho, aconteceu comigo. Começou de dentro e foi indo para fora, né? Então, o teu paciente também vai começar a olhar e vai falar, olha, é verdade, eu tenho isso aqui, eu não tinha me dado conta que de fato era isso. Eu tô cansada de ouvir essa frase. Nossa, eu sempre convivi com isso e eu nunca me dei conta que esse era o problema. E é isso, porque a pessoa vê, não tem como negar. É a luz, acendeu a luz, eu vi que ali tá um negocinho. Aí você vai lá e tira o negocinho. E o caso desse paciente foi justamente isso. Começamos com a parte que era mais visível e mais consciente para ele, que era a autoestima. Era ali o começo da história. Embora ele estivesse dizendo para mim que ele já tinha um grupo, que ele já trabalhava há mais de 20 anos nessa empresa que ele estava. Embora ele dissesse tudo isso, a própria letra dele estava fazendo um depoimento ao contrário do que ele estava dizendo. Não sei se você tem visto, vamos falar de uma outra coisa que me veio aqui na cabeça para comentar, porque hoje de manhã eu estava vendo esse caso. Você tem visto um caso agora daquela deputada que apareceu toda arrebentada, né, tá machucada no rosto e tudo mais? Acho que é Rosiane, né, que ela se chama. Eu estava analisando hoje de manhã a assinatura dela. Eu estava dando uma olhadinha. Porque é incrível, né? Como é que a pessoa parece toda bagunçada, machucada. E aí ela diz que, não sei, que ela acordou e estava machucada, né? Então eu falei assim, deixa eu dar uma olhadinha para ver se tem algo aqui na assinatura dela que possa, ou numa carta, e procurei e achei. Achei ali, né, esse manuscrito dessa deputada. E ali dá para você entender como ela funciona. Nos traços dela, para você entender como funciona a cabeça dela. E o que é que ela está falando, você não fica mais rendido ao que a pessoa fala, mas você entende como funciona essa parte aqui de dentro. Se você entende, tá? Como funciona a mente da pessoa, você vai ver se o que ela está dizendo confere com o que está lá dentro. E muitas vezes, aliás, a maioria das vezes acontece ao contrário, porque é claro que ninguém vai chegar pro outro e falar assim, olha, na verdade, eu sou uma pessoa que eu tenho uma autoestima muito baixa, eu não sei se eu gosto de mim ou não, então eu tô aqui falando com vocês hoje. Ninguém vai fazer isso. Existe um negócio que se chama a questão da sobrevivência, e o seu cérebro vai fazer de tudo para você sobreviver. Por isso que
Muitas pessoas às vezes falam coisas que não são verdades, porque no fundo é um sistema de defesa. E a gente chama isso, né, o mecanismo de defesa da personalidade. A personalidade precisa, por sobrevivência, colocar certas almofadinhas para não bater em você, né? Para não bater diretamente na sua essência. E através desse conhecimento, você vai vendo que tem um mecanismo de defesa muito ativo e que é de fato esse mecanismo que está despertando a fala da pessoa, que não é exatamente aquilo que ela está dizendo, que aquilo que ela está falando não está conferindo com a realidade interna dela. Então, o terapeuta ele tem um outro olhar, um olhar mais profundo, um olhar assertivo e encaixado com a realidade, não a realidade falada. Lembra que nós nos comunicamos através de símbolos e a escrita é um símbolo, tá bom? Por mais que você queira, você não consegue segurar a sua mão para fazer do jeito que você quer enganar as pessoas, não dá, tá? Existe, você pode tentar, por exemplo, até mentir, mas na hora que você for escrever, fica evidente, fica sempre evidente. A pista sempre vai aparecer, né? E eu não tô aqui para falar da deputada para jogar. Eu não gosto disso, não, meu trabalho não é baseado em, tipo, vamos falar assuntos polêmicos, vocês sabem muito bem disso. Meu trabalho, ele é para te ajudar a potencializar o seu trabalho, para você ter um diferencial no seu nicho. Agora, fazer fofoca e ficar falando blá 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 só para ter audiência, não vai ser aqui, né? Porque eu sei, eu tenho conhecimento, é o que eu falo. Se você quer aprender, você precisa vir para cá. Agora, eu não preciso ficar nas redes sociais falando de situações, ai, a fulana falou, o Beltrano disse, porque tudo isso é muito superficial. Eu não vejo como algo que vai agregar a sua vida ou que vai ajudar as pessoas a serem melhores, mas senão vai ser mais fofoca, né? E eu não gosto desse tipo de colocação, de abordagem. Não, cada um faz o que acha melhor, mas eu acredito muito mais quando a gente olha para a situação e enxerga que tem uma discrepância, tem uma diferença entre o que a pessoa fala, o que ela age, e que existe uma motivação para ela agir daquele momento, daquele jeito, e você vai dar a chance para ela mudar. Como? Falando, olha, isso aqui que você está falando não está condizendo com o que você está mostrando. E aí a pessoa que vai decidir. Não sou eu que vou ficar falando, né, pra pessoa, ou você que vai ficar falando, olha, vamos falar da deputada, vamos falar do fulano, vou falar do Beltrano. Isso daí é só, né, blá, blá, blá. E esses blá, blá, blá não vão fazer mudar em nada o nosso sistema. Eu acredito muito no poder da consciência. Eu acredito muito que pessoas conscientes, pessoas que se potencializam, que acreditam em si e sabem aquilo que elas têm de grande qualidade, vão ajudar as outras a ser melhores. Agora, as pessoas que gostam de falar dos outros ou apontar o dedo porque a sua própria situação não tá legal, não vai mudar a vida dos outros, nem a própria vida, tá? Então, esse é o chamado. Se você tem dificuldade de encontrar a queixa de um paciente, de um atendimento que você esteja fazendo, seja você um coach, então um cliente, você precisa de uma maneira de chegar lá na profundidade dele, dentro da pessoa, porque senão você vai ficar à mercê daquilo que ela fala para você, como a gente fica quando a gente vê uma entrevista de uma pessoa na televisão falando, olha, eu não sei, eu caí, eu acordei, eu não sei se eu caí, alguém me bateu, alguém entrou na casa, alguém me socou a cara e eu não sei o que aconteceu. Aí a gente fica muito vulnerável, né? Você fica só ouvindo o que a pessoa está falando e você não tem nenhuma ferramenta para entender aqui dentro. Então, a minha maneira de te ajudar é entender como você vai fazer isso, que é o que eu faço. E chegar no centro, na origem daquele problema, naquela situação específica que você está vivendo. Você que está aqui me assistindo, tem alguma queixa que você tem passado aí com o teu paciente, de dificuldade de entender aonde que começa o problema? Isso já aconteceu com você? Comenta aqui para mim. Se isso já foi uma realidade para você. E se você está assistindo essa gravação, não está ao vivo, comenta também que eu vou te responder. Eu gosto muito de poder comentar e trocar com as pessoas aqui no Instagram, ou nos stories, ou então nas gravações das lives, onde vocês comentam e a gente continua conversando aqui nos comentários, porque é isso, é sobre como eu vou saber que o meu trabalho
tem uma utilidade para você, mas se você não me disser, eu não sou uma central de um megafone que fica falando, né, sem interatividade. É legal a gente saber que é. A Lucinéia tá dizendo aqui que isso já aconteceu. E é difícil, né? É bom, legal. Obrigada, viu, Lucinéia, você responder aqui. E é isso que acontece. Quando a gente está num atendimento, né? Você é psicanalista, né? A gente já conversou algumas vezes, eu lembro, aqui na parte dos nossos inbox. A Ale Votas está aqui. Oi, Alessandra. Boa tarde, obrigada. Sim, já aconteceu. A Lê trabalha também com reflexologia, né, Ale, que você está trabalhando, a Alessandra. Então, assim, a gente tem essa situação, a gente quer ajudar a pessoa, mas ela fala tanta coisa para você que você não consegue identificar onde começa. Aonde que eu devo mexer, então? Ai, meu Deus, será que é o trabalho, então, o problema dela? Ah, então é o relacionamento que então a pessoa não consegue saber o que ela deve o próximo passo, porque, no fundo, ela tem uma relação tóxica, então é isso que está afetando aquilo. É muito, ó, terapeuta e coach, é isso mesmo, Ale. Eu queria falar o coach, mas eu não tinha certeza, que bom que você colocou aqui. E é isso, por exemplo, na sessão de coach, uma coisa que eu também sou coach, né? Hoje eu trabalho mais com a respiração e outras técnicas, mas eu também estudei o coach como uma das ferramentas que me ajudam em algumas vezes. No coach, o teu coach vai te falar alguma coisa, sei lá, ele vai querer uma meta ou realizar algo que ele não está conseguindo. Aí você vai montar toda a estratégia, vai fazer muitas vezes a roda da vida, para ajudar a pessoa a ver os pilares, como que aquilo está distribuído, vai ajudar a pessoa a fazer aquele passo a passo, mas muitas e muitas vezes isso acontece. A pessoa tem a atividade, ela tem o que fazer algo, ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não faz. Ela dá um monte de desculpa e ela não faz. Ai, não tive tempo. Ai, olha, sabe o que aconteceu? Ai, olha, sabe o que que é? E aí aquilo não realiza. E muitas vezes o paciente ou o cliente terceiriza e ainda vem falar que é a gente que está atendendo, né? Que não deu a atenção. Então, são muitos vieses que ocorrem durante um atendimento que você, terapeuta, você, coach, sabendo, você sabe, por exemplo, que está lidando com uma pessoa que tem um comportamento, uma personalidade muito infantilizada. E que, lógico, dentro daquele perfil, ela vai agir como? Com um comportamento mais infantilizado. Que ela não tem uma maturidade emocional suficiente para lidar com um assunto que, de repente, ela está pleiteando. Então, não adianta, não dá para ir para Paris se a pessoa não sabe nem como faz para ir até o aeroporto para pegar um avião. Ah, quero ir, tá bom, você quer ir para Paris? Vamos, mas você vai ter que ter o dinheiro, você vai ter que aprender como faz para chegar lá, até o aeroporto, vai saber o que você vai fazer lá, para que você quer ir. E muitas vezes a pessoa quer, mas ela não tem todo esse caminho. Então, ela vai precisar criar isso aqui. E é incrível, por exemplo, que uma das coisas que tem no estudo que eu faço é que você identifica se aquela pessoa tem uma das características da personalidade dela, que é o mago, a criança, aquela que é eterna criança, sabe? Ou então que ela tem um crítico interno muito grande. E às vezes é esse crítico que fica na orelha dela, tipo assim, ela tem que fazer, vamos supor, uma live, ou ela, para colocar o trabalho dela, né, para os outros reconhecerem, ela vem te procurar, olha, eu tô querendo fazer, Letícia, esse trabalho, mas eu não consigo fazer live, etc. Aí você pensa assim, então vamos ajudar ela, tá bom. Só que aí quando você faz a análise, você descobre que essa pessoa tem um crítico interno muito alto. E que no fundo, o que impede ela de fazer, e ela não vai te falar isso, eu fico pensando que eu posso fazer errado. Muitas vezes não fala. Algumas pode falar. E às vezes as outras nem é exatamente isso o problema, entendeu? Aí ela vem falar assim, eu quero fazer, eu não consigo. Aí você vai lá analisar, você vê que não é medo que ela tem. É uma dificuldade em querer ser 100% perfeita. E talvez ela esteja buscando uma perfeição que não existe e nunca vai existir. Porque não tem, né? Só que quem tem essa característica de personalidade do crítico interno, vê defeito em tudo. E julga as pessoas secretamente. E aí, claro, se você falar a língua dela, ela vai abrir com você. Aí sim a coisa começa a fluir.
Espero que esse nosso bate-papo tenha feito algum sentido para você, mas como eu tô aqui organizando os atendimentos, né, e as aulas aqui, que eu vou começar agora, eu fiquei com vontade de vir aqui e falar um pouquinho com você sobre esse assunto, porque eu achei que valeria a pena, tá bom? E é isso. Se vocês quiserem, deixem um comentário, falem para mim como eu posso te ajudar, que vai ser um grande prazer poder saber de que maneira a ferramenta, o trabalho que eu tenho para potencializar o seu e tornar o seu diferencial, possa te fazer sentido. É por isso que eu estou aqui, o máximo possível de tempo que eu posso, tá bom? Muito obrigada, que vocês tenham um final de semana excelente. E a gente segue junto aqui na nossa missão de ajudar as pessoas, né? Esse é o nosso coração que bate forte e que muitas vezes a gente, quando escuta alguém falar um assunto que tem a ver de ajudar as pessoas, a gente fala, nossa, eu preciso ouvir essa daqui. Obrigada, viu, gente? Boa tarde para todo mundo. Até já.